Ele acha que foi o azar, a vida a pregar-lhe uma partida. Agora, sentado no meio das ruínas da sua vida, ele procura respostas nos destroços, mas não as encontra. A resposta sou eu. E essa é a parte mais deliciosa, ele nunca vai saber. No relatório do médico, a causa da morte do meu marido, o João, foi falência de órgãos. E tecnicamente é verdade. O seu fígado cedeu após meses de uísque. Mas eu conheço o verdadeiro assassino. Ricardo Bastos matou-o com vergonha. O álcool foi apenas a arma que o João usou para silenciar a dor. Ricardo não o despediu. Foi mais cruel. Desmontou o mundo do João, peça por peça, em frente de toda a gente. Primeiro, tirou-lhe nele os projetos importantes. Depois, começou a questionar as suas decisões em reuniões, com aquele sorriso condescendente que ele reservava para os mais fracos. O João, que construiu aquela rede de lojas a partir do nada, tornou-se uma relíquia, um velho que já não entendia o negócio. As noites em nossa casa, aqui na Quinta da Marinha, tornaram-se silenciosas. A carta de despedimento foi apenas uma formalidade, a estocada final num homem que já estava morto por dentro. Ricardo chamou-lhe uma decisão de gestão. Para mim, foi um assassinato. Depois do funeral, o silêncio na casa tornou-se ensurdecedor. Foi nesse silêncio que o meu plano nasceu. Ele construiu a sua carreira sobre a ruína do meu marido. Eu iria construir a minha vingança sobre as ruínas da sua família perfeita, não com violência, com algo muito mais íntimo e destrutivo. Eu ia tornar-me o eco no seu silêncio, o sussurro que desfazeria tudo o que ele amava. O meu plano não nasceu de um momento de raiva, nasceu da calma que se segue à tempestade, um frio calculista. Durante semanas observei-os. A família Bastos na sua fortaleza de vidro na Quinta da Marinha. Ricardo, o rei. Sofia, a sua mulher frágil. E o filho, Tiago, uma sombra de 22 anos. A minha câmara tornou-se a minha arma. Criei um pequeno negócio, um portfólio de retratos de família, com um toque artístico. E o meu nome, Helena, começou a ser sussurrado nos cafés de Cascais. A minha oportunidade chegou numa galeria de arte. Sofia estava lá, perdida. Aproximei-me dela, falei-lhe da beleza que se esconde nos momentos do dia a dia, da importância de preservar memórias. Propus-lhe um projeto a longo prazo para capturar a essência da sua vida. Ela agarrou a ideia como um náufrago a uma boia. Mencionou-me que o seu terapeuta lhe tinha sugerido um projeto criativo, algo em que se focasse. Usei isso. Naquela noite, quando me ligou, a sua voz tinha uma força que eu não conhecia. Tinha usado a recomendação do médico como arma e dado um raro ultimato a Ricardo. Confrontado com a determinação dela e o espectro de mais uma crise, ele cedeu com um rosnar de dentes. Faz o que quiseres, disse-lhe ele, apenas para ter paz. Eu tinha a chave. A minha lente já não estava do lado de fora a espreitar. Estava dentro, pronta para focar, ampliar e expor cada uma das suas mentiras. A casa deles era uma fortaleza de vidro e silêncio. Tudo era impecável, mas sem vida. O meu primeiro trabalho foi fotografar o retrato da família perfeita. Foi quase cômico. Ricardo mal conseguia disfarçar o seu desprezo, olhando para o relógio. Sofia, com um sorriso frágil, tentava animar toda a gente. Tiago parecia um prisioneiro à espera do fim da sua sentença. A minha câmara captou a distância entre eles. Tornei-me uma sombra. Para Ricardo, eu era invisível. Para Sofia, tornei-me a sua única amiga. Nas nossas longas sessões, ela confessava os seus ataques de pânico, a sua solidão. Eu ouvia, oferecia conforto e continuava a clicar. A foto oficial mostrava uma família sorridente, mas a foto que eu guardava para mim, tirada um segundo depois, mostrava a mão de Sofia a tremer, enquanto procurava os seus comprimidos na mala. Eu estava a criar um arquivo das suas fraquezas, das suas mentiras e das rachas que em breve se tornariam abismos.
Tiago era a peça mais fácil de mover no tabuleiro. Ignorado pelo pai, tratado como uma criança pela mãe, ele era um poço de ressentimento. Encontrei-o um dia à beira da piscina. Deixei cair uma mala de equipamento de propósito. Não lhe pedi ajuda, apenas lutei com a mala, parecendo mais fraca do que sou. Finalmente ele levantou-se. Deixe-me ajudar. Olhei para ele com um alívio genuíno. Obrigada, Tiago. Você é muito mais forte do que parece. Foi a primeira faísca. Comecei a criar pequenas situações em que precisava do meu protetor. Uma lâmpada, um som estranho. Ele começou a esperar pelas minhas visitas. Queixou-se do pai, da falta de rumo. Eu era a única pessoa que o via como um homem. A tensão entre nós crescia, a tensão de um segredo partilhado. Ele pensava que me estava a proteger. Mal sabia ele que estava apenas a abrir mais uma porta daquela casa para mim. Ele era a minha chave mestra, e ele sentia-se um herói por isso. As pessoas são livros abertos quando encontram um ouvinte paciente. Sofia era uma biblioteca inteira de tristezas não ditas. Numa tarde chuvosa, enquanto Ricardo estava numa das suas viagens de negócios, ela levou-me ao seu escritório. Abriu uma caixa de madeira antiga, cheia de diários e cartas. Às vezes leio isto para me lembrar de quem eu era, disse ela, com a voz embargada, antes de aguardar rapidamente. Aquela caixa tornou-se a minha obsessão. Notei onde ela a guardava, no fundo de um armário no escritório. Usando o feio pretexto de ter de trabalhar até tarde a catalogar as fotografias, fiquei na casa depois de todos se terem recolhido. O meu coração batia descontroladamente enquanto abria a caixa. Eram os seus diários. Décadas de esperanças, medos e segredos. Durante 3 noites fotografei metodicamente cada página. Absorvi as suas fraquezas, memorizei as suas feridas. O passo seguinte foi usar essa informação como um veneno lento. A Tiago eu disse casualmente: a sua mãe escreveu coisas tão bonitas sobre si quando era bebê. Ela tinha tantos sonhos para si. Vi a culpa e a raiva lutarem no seu rosto. A Sofia eu comentava: li sobre aquele restaurante em Sintra onde o Ricardo a pediu em casamento. Que romântico! Ele ainda lhe surpreende assim? Estava de a transformar as suas memórias mais queridas em armas contra eles próprios. Ricardo começou a notar-me. A princípio eu era apenas parte da mobília. Mas a atmosfera na sua casa estava a mudar. Sofia vivia num estado de ansiedade perpétua. Tiago tornou-se taciturno e desafiador. E eu, no meio daquele caos, era uma ilha de calma. Foi isso que o atraiu, o controlo. Encontrou-me uma noite no seu escritório. Eu estava a rever as fotografias. Ele serviu-se de um copo e ficou a observar-me. É um trabalho solitário, e o seu, disse ele. Apenas quando as pessoas não sabem o que querem, respondi eu. Mas a Sofia sabe, ela quer preservar tudo. Ele aproximou-se, parando atrás de mim. Senti o seu calor, o seu perfume caro. O seu olhar passou por mim, por cima do meu ombro, e fixou-se por um instante no painel de madeira onde eu sabia que estava o cofre, antes de voltar para meu pescoço. Você parece saber sempre o que quer, Helena, disse ele, a sua voz baixa e rouca. Virei-me lentamente para o encarar. Eu aprendi que a melhor maneira de conseguir algo é fazer com que a outra pessoa acredite que a ideia foi dela. Um pequeno sorriso brincou nos seus lábios. Ele pensou que eu estava a flertar. Mal sabia ele que eu estava a descrever exatamente o que lhe estava a fazer. Ele era o meu alvo final. O castelo de cartas estava pronto a ruir. Só precisava de um sopro final e eu tinha preparado 2. Nos diários de Sofia, entre relatos de solidão, encontrei a combinação do cofre do escritório. A data de aniversário do Tiago, uma data que Ricardo agora mal se lembrava de celebrar. Uma noite, com a casa em silêncio, abriu. Dentro encontrei os documentos, transações, nomes, datas que provavam as suas fraudes. Uma carta anônima,
com cópias desses papéis, foi enviada para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Era uma bomba relógio. O segundo sopro foi mais pessoal. Para o jantar de aniversário de casamento deles, preparei um presente para a Sofia. Um pequeno álbum com as fotografias das páginas mais sonhadoras do seu diário de juventude. Para se lembrar da mulher incrível que sempre foi, disse-lhe eu. Durante o jantar, Sofia, com os olhos marejados, tentou falar com Ricardo sobre os seus velhos sonhos. Ele, já tenso com os problemas no trabalho, mal a ouviu. Foi então que Tiago interveio. Não vês que ela só quer a tua atenção? Ricardo explodiu. Cala-te! O que é que tu sabes? Passas a vida a mim na minha custa e agora defendes esta mulher patética e a tua amiguinha fotógrafa. O nome pairou sobre a mesa. Sofia olhou para mim, depois para Tiago e a sua mente juntou as peças erradas. Tiago! Sussurrou ela. Tiago, desesperado, gritou. A Helena é a única que me respeita. Foi o fim. Gritos, acusações, uma vida de mentiras a vir ao de cima. Eu fiquei sentada, em silêncio. Levantei-me, peguei na minha máquina e capturei o momento. O retrato da família perfeita finalmente a mostrar a sua verdadeira face. A queda foi rápida e brutal. Nas semanas seguintes, a investigação da CMVM paralisou o império de Ricardo. As suas licenças foram suspensas. O despedimento foi uma formalidade. Em casa, Sofia foi a primeira a sair, sem uma palavra, para a casa da irmã. Tiago desapareceu uma semana depois. A casa de vidro foi posta à venda. Passei por lá e vi o caminhão das mudanças. O meu coração sentiu apenas uma calma fria, a satisfação de um trabalho concluído. A minha cena final aconteceu algumas semanas mais tarde. Eu sabia para onde ele se tinha mudado. Um apartamento alugado, pequeno e sem personalidade. Estacionei do outro lado da rua. Ele estava a tirar caixas do seu carro, sozinho. Parecia mais velho, os ombros curvados. Uma caixa caiu-lhe das mãos. Papéis e fotografias espalharam-se pelo passeio. Ele ajoelhou-se. Entre os papéis estava uma das minhas fotos, aquele retrato de família forçado. Ele pegou nela e então parou. A sua cabeça levantou-se lentamente, o olhar terrivelmente focado, as engrenagens a girar. A fotógrafa silenciosa, a confidente da sua mulher, a mentora do seu filho. Ele levantou o olhar e varreu a rua. Os seus olhos encontraram os meus através do para-brisas. Por um segundo, o mundo parou. Não havia reconhecimento oco no seu rosto. Havia fúria, uma fúria fria, impotente e absoluta. Ele sabia. Ele sabia que tinha sido eu. A sua boca abriu-se ligeiramente, mas nenhum som saiu. O rei estava nu, ajoelhado nos escombros do seu próprio reino, e o seu carrasco era uma sombra que ele nunca tinha visto chegar. Não sorri, apenas liguei o motor e afastei-me lentamente, deixando-o ali, consumido por uma raiva que nunca poderia tocar-me.